Graças a Deus. Vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor aqui juntos, que fica na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pelo Espírito Santo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Qual era o testemunho que ele estava se referindo? A Bíblia diz aqui, em primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 9, diz assim, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, qual? Que dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então ele está dizendo que o testemunho, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então, basicamente, o testemunho é a apresentação do Evangelho, é a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque ele diz assim no 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Automaticamente uma pessoa que crê em Jesus, ela passa a ter o testemunho e ela passa a apresentar esse testemunho. Então Paulo ele diz, quando eu fui ter convosco, igreja de Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é acerca de Jesus, ele diz assim, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Então ele não fez com ostentação. O que é ostentação? Exibição. Paulo não chegou lá com exibicionismo de palavras lindas, maravilhosas, até porque Paulo, ele bem que poderia, por quê? Porque ele era um erudito, ele era um homem estudado, mas ele diz, olha, eu não fiz isso eu não apresentei para vocês o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe, irmãos, o Brasil é um país que tem muitos pregadores bons, mas muitas das vezes o que eu reparo muito, antes eu ia muito em pregações, eu reparava que os pregadores eles são até bons, pregam muito, têm uma boa retórica, têm uma eloquência extraordinária, mas na sua grande maioria o que falta é a palavra de Jesus, o que falta é a palavra do perdão, a palavra da graça, a palavra da cruz, a palavra da salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Olha o que continua dizendo 2, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o meu objetivo foi ir aí foi estar no meio de vocês e apresentar Cristo e este crucificado. Olha o versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram, ou seja, não se basearam, não estava fundamentada em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele está dizendo que a pregação dele não consistia, não era fundamentada, como está escrito aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Hoje muitas pessoas fazem cursos de psicologia, tem suas técnicas, para prender a atenção das pessoas, por exemplo, na igreja, para prender a atenção das pessoas na igreja, eles pregam bonito, falam bonito, pregam acerca de Abraão, pregam acerca de Jacó, de Isaías, pregam bonito acerca de Jeremias, mas a Bíblia, na verdade, ela toda aponta para Jesus. Como eu estava dizendo para minha esposa, até uma cortina no templo antigamente, até uma cortina do templo apontava para Jesus. A Bíblia toda, a hermenêutica de Deus é Jesus Cristo, ou seja, a interpretação da Bíblia nos leva a Jesus Cristo. Então, de nada adianta você ouvir muitas das vezes uma palavra e o objetivo daquela palavra não é mostrar a salvação, não é mostrar o evangelho para você, porque de nada adianta eu ter uma boa retórica, uma boa oratória, uma boa eloquência, ou seja, eu consigo prender a atenção das pessoas, mas aquelas pessoas elas vão fundamentar a fé delas não no evangelho de Cristo, mas sim em palavras humanas. Olha o que ele diz, mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 1, verso 16,
Ele diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho de Deus. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então Paulo apresentou o evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavras bonitas não salvam ninguém, por mais que elas sejam lindas, maravilhosas, muitas vezes as pessoas até choram, né? No emocionalismo, no sentimentalismo, mas se não vier do evangelho que faz com que a pessoa fique fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, de nada vale essas palavras lindas, bonitas, maravilhosas. E ele encerra dizendo assim, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que que a palavra de Paulo, quando Paulo apresentou o evangelho, ele não fez com ostentação de sabedoria humana? Por quê? Por quê? Por causa disso. Para que a fé das pessoas não se apoiassem em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ele não apresentou meras palavras, né? Ele apresentou o evangelho de Cristo. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Esse tempo que eu estou na presença de Deus, a maioria das vezes que eu vi um evangelho que tem efeito, que surte efeito, que traz transformação para a vida das pessoas, que traz salvação, que traz restauração, que traz regeneração, é o evangelho de Cristo. Por mais que ele seja simples, por mais que seja ali 15 minutos de palavras de evangelismo, 5 minutos de evangelismo, que você fala acerca do evangelho, ele traz transformação no coração da pessoa que ouve. Por quê? Porque o poder não é meu, o poder não é seu, o poder não é de nenhum pregador. Tem pregadores, a palavra pregação, ela não quer dizer, significar exatamente que a pessoa está pregando referente a Cristo. Pregação significa o quê? Expor, dissertação acerca de algo. Muitas pessoas têm pregado bonito, mas não tem pregado. Quem tem discernimento sabe se aquela pessoa está pregando o evangelho ou não. Então no começo ali desse 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, ó, o caráter da pregação de Paulo. O que isso significa? O caráter da pregação de Paulo é a índole da pregação dele, é a estrutura da pregação dele, é a qualidade da pregação dele. A qualidade, a estrutura, a índole da pregação de Paulo era Cristo, era Jesus Cristo, e este crucificado. Aonde ele ia, ele falava desse Cristo.